E aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje eu já vou pedindo perdão, que eu acho que a imagem não vai estar muito boa, porque eu tive um problema técnico e aí acabei pegando um equipamento mais antiquado, mais complicado. Enfim, resolvi falar hoje sobre biopolítica e necropolítica, após a leitura do livro Necropolítica do Mbembe. E então, não fazendo uma resenha, mas me sentindo inspirado por este livro, que eu resolvi fazer uma conversa livre sobre esses dois temas. Então, fiquei imaginando a situação didática, né, de que nós pudéssemos observar um estado imaginário em que os governantes se reúnem para decidir como vai ser a relação entre as pessoas nesta nação e entre a nação e essas pessoas. E quando eu digo pessoas se reunindo para decidir, é mais do que exatamente o governo institucional, é mais do que o governante, o presidente, o príncipe, como diria Maquiavel, né? Mas o conjunto de pessoas que detêm o poder para manter o governo. Então não é só o governo, mas as pessoas que dão as condições para esse governo. E são elas, portanto, neste lugar imaginário, que estão pensando as relações entre as pessoas, como se estabelecerão. Percebam que as nações, elas acabam tendo que administrar a escassez. Em tese, não há recursos para todos. Como assim, professor? Brasil, por exemplo, produz comida o suficiente para alimentar toda a população. Como que há escassez de recursos, por exemplo, na alimentação? Ora, há escassez de recursos porque esta produção não é para todos. Essa produção ela é dividida entre exportação e é dividida entre aqueles que podem comprá-la. Então, quando eu falo em escassez, não é a escassez porque não há a produção, mas sim uma escassez que pode ser não natural, ou seja, faz parte da política, né? Política de distribuição das benesses sociais. Pois bem, então, este país, esta nação imaginária, ela não quer pensar a escassez não natural. Ela quer apenas administrar as pessoas, os corpos das pessoas, as ações dessas pessoas. E, portanto, elas podem imaginar o seguinte: vamos administrar de tal forma que essas pessoas vivam mais e vivam melhor, porque vivendo mais e melhor, elas produzem mais, elas trabalham mais, elas mantêm a estrutura funcionando por mais tempo. Precisamos pensar maneiras de manter essas vidas com uma qualidade boa, e precisamos que haja o mínimo possível de interferência na normalidade. Portanto, o Estado vai se manifestar no sentido de proteger esta vida. Então, se há uma ruptura, uma greve, por exemplo, o Estado vai lá com o seu poder de coerção e vai tentar eliminar esta greve para que a sociedade continue harmônica. Se há violência, o Estado vai lá e intervém contra a bandidagem, intervém contra aqueles que atentam contra a propriedade privada, para que as pessoas vivas e saudáveis possam usufruir da propriedade. Então há uma racionalidade aqui moderna.
né? Uma racionalidade que se desenvolveu por pessoas que se diziam iguais, pessoas que se diziam racionais e que, em nome de uma boa vida dentro da sociedade, decidiam a violência, o tamanho da violência, ou até a morte, se necessário, como a pena de morte, ou, aí já na modernidade, se haviam colônias, né? Esta colônia, ela era tratada de qualquer jeito, porque ela existiria para manter essa sociedade racional, moderna, centrada, onde cidadãos se conversavam e decidiam e produziam as leis. Portanto, a administração da vida até produziria a morte, até produziria violência, mas focada e destinada àqueles ou aquelas situações que desvirtuavam a normalidade. Portanto, apostavam no convencimento das pessoas. Então, acabava acontecendo pessoas politicamente débeis, porque não questionavam o Estado, até porque o Estado a elas parecia amigável, porque, afinal de contas, agiam apenas sobre aqueles que desvirtuavam o ideal de qualidade de vida. Então, para aquele que estava bem servido, essa racionalidade estava perfeita. Mas há outra maneira dessas pessoas que conduzem o Estado pensarem a relação entre as pessoas e a relação das pessoas com o Estado e do Estado em relação às pessoas. E aqui me vem bem mais, se bem que há uma relação entre, me fala sobre essas duas possibilidades, que é a biopolítica, que é o que eu venho trazendo até agora, e vai falar da necropolítica, né, que eu vou desenvolver agora, a qual eu pretendo focar, porque para mim é o que está acontecendo hoje no nosso país. A necropolítica, nesse país imaginário, acontecerá quando essas pessoas se reúnem para decidir as relações entre as pessoas e o Estado entre as pessoas, e elas decidem administrar através da violência, através da morte. Portanto, o foco já não é a vida. O foco é a procura do inimigo. O foco é produzir inimizade e destruir o inimigo. O foco é produzir homens, pessoas, mulheres, pessoas armadas para que elas se sintam seguras. Neste estado, esse estado que se utiliza da necropolítica, a morte se torna algo que está entre nós e que, portanto, nós precisamos administrá-la porque ela está ali entre nós. Para que seja possível essa administração através da morte, também há uma espécie de convencimento, mas um convencimento pelo medo, um convencimento pela ameaça. Digamos que seja possível nesse país imaginário distribuir etnias. Existem os negros, os amarelos, enfim, distribuir por etnias, e então vamos administrar qual etnia deverá ser eliminada. Precisamos destruir a etnia que será inimiga. É preciso que identifiquemos no mapa desse país quais são os lugares que nós devemos impor a violência. Por exemplo, deixando a nossa polícia armada, o nosso exército, o nosso poder de força agir de maneira desenfreada, mas só nessa região que no momento é o inimigo do Estado. Portanto, as pessoas devem reconhecer que a morte deve estar lá, porque lá está a violência. É preciso que as prisões sejam um lugar de morte, que as pessoas acreditem que é preciso eliminar a bandidagem. É preciso que não se pense por que a sociedade produz tantos inimigos, tantos bandidos, mas o importante é pensar como eliminá-los. Não exatamente a morte física, mas talvez um manicômio, que nem existe mais, né, no formato antigo, mas enfim, estabelecer lugares onde essas pessoas serão eliminadas
do convívio. É preciso que haja discursos reiterados de reificação das pessoas. As pessoas precisam ser vistas como coisas, e sendo coisas, podem ser jogadas fora. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. É preciso que se estabeleça a ideia de que milícias não é algo tão ruim assim, que afinal é preciso que se creia que as milícias matam sim e devem matar, mas matam quem deve morrer. Coincidentemente, quem deve morrer está na favela. Coincidentemente, quem deve morrer é aquele sujeito pobre, negro, né? Mas é apenas uma coincidência, né? Então, as milícias, ao mesmo tempo que sabe-se que elas são ilegais, elas são até aceitáveis, porque fazem aquilo que o Estado não pode fazer. Percebam que a necropolítica é capaz de entender como viável que populações indígenas sejam destruídas para que o agronegócio se desenvolva. Percebem? A destruição para que o agronegócio chegue lá. Então a ideia de destruição, da morte, é um elemento essencial a esse tipo de política. Importa aqui dizer que o liberalismo ele namora esse tipo de política, porque o liberalismo, ao pregar um Estado pequeno e a competição, ele está tentando nos justificar que há corpos que devem desaparecer. A meritocracia. Se a vida é um jogo mortal, né, que morram os corpos que não têm as condições de desempenhar aquilo que a sociedade deseja. Então a sociedade não vai se adaptar à necessidade das pessoas, mas as pessoas vão se adaptar às necessidades da sociedade e, portanto, vão morrer. Se não há como comprar alimentos, há um darwinismo, alguém não vai se alimentar, né? Portanto, essa competição é uma maneira de matar gente, mas matar gente de uma maneira aparentemente civilizada, permitida pela lei, permitido pela normalidade, pela moralidade e inclusive, sob o ponto de vista religioso, há muitas, né, religiões neopentecostais que usam estimulam, ou até usam, vai saber, né? Estimulam o uso de armas e, portanto, estimulam também uma ideia de morte. Percebamos que criou-se até a ideia de um assassinato justo, né? Apesar de serem conceitos colidentes, né? Assassinato é crime, mas justo é possível? Sim, dirá a política de morte. É claro, eu posso comprar armas e matar alguém porque é justo, porque esse alguém é uma ameaça ou será uma ameaça. E, portanto, é aceitável que a Polícia Federal coloque gás dentro da sua viatura, coloque uma pessoa lá dentro e a matem. Afinal, essa pessoa poderia ser um elemento perigoso. Na via das dúvidas, haverá o assassinato justo? Então, na dúvida, a gente mata primeiro e depois pede desculpas, diz que não foi bem assim, afinal, eu me senti ameaçado. E, portanto, para ser seguro, para eu me sentir seguro, eu preciso matar primeiro, assegurar que o outro esteja eliminado, esteja inerte, para que eu possa estar bem e seguro. Tudo isso, percebamos, nós estamos vendo hoje no nosso país,
que é um país que, infelizmente, está trabalhando com esse ideal, né, da necropolítica e está sendo aceito por nós, porque está sendo apresentado como algo viável, como um jeito de ver o mundo viável. A morte primeiro, a vida depois. Julguemos nós agora, a partir desse vídeo, se isto é viável ou não, e se é viável para todos, certo? Abraço e até a próxima.